Uma empresa que conquistou seu lugar no mercado com jogos únicos, histórias comoventes, agora se encontra com milhões em prejuízo e uma perda significativa não só de capital, mas também na confiança de seu público. A PlayStation fez uma aposta que aparentemente deu muito errado, mas o ponto de partida foi há muito tempo atrás. Nesse vídeo, você vai conhecer a linha do tempo da queda da Sony, o ponto inicial de onde as coisas começaram a dar errado. Eu vou te mostrar escolhas duvidosas que acarretaram em demissões, fechamentos de estúdios inteiros e até cancelamento de jogos que nunca vão ver a luz do dia. Já se ajeita aí, fica confortável e vem comigo entender como é que diabos a gente chegou nesse ponto. A Sony abandonou a estratégia que a colocou no topo para perseguir o mercado de jogos de serviço. Antigamente, você comprava um PlayStation para jogar God of War, Spider-Man, Ghost of Tsushima ou The Last of Us. A sensação de você ter um PlayStation era estar inserido numa marca onde você teria acesso às experiências single players exclusivas de altíssima qualidade, coisa que você simplesmente não encontrava em nenhum outro console. Até que em janeiro de 2022, a Sony anuncia a compra da Band por 3,6 bilhões de dólares. Essa compra representaria o início dos interesses da Sony em jogos de serviço. A ideia era começar a se aproximar desse mercado para obter experiência e começar a expandir a sua presença nesse nicho. Poucos meses depois da compra da Band, em maio de 2022, a Sony fez um fatídico anúncio. O foco agora eram jogos de serviço. A Sony já teria 12 projetos em desenvolvimento. Foi exatamente aqui onde a Sony bateu o martelo e decidiu que o futuro seriam jogos de serviço. Essa decisão impactou a comunidade diretamente. Os donos de PlayStation, na sua grande maioria, se sentiram ludibriados, porque imagina só você comprar um PlayStation para jogar as experiências single players, que eram o diferencial da marca, e agora de repente os focos eram jogos de serviço. A comunidade não aprovou a decisão da Sony, mas de nada serviu quaisquer avisos do seu público. Tempo depois, em 2023, a Band começa a perder aquela liberdade que fazia parte do acordo da compra da mesma. Quando a Sony comprou a Band, o acordo dessas duas empresas era meio que a Band continuasse agindo de forma independente, com a liberdade total sobre seus projetos, ainda que tivesse sobre a posse da Sony. Porém, em 2023, a Band passou a fazer parte da PlayStation Studios, agora sob controle total das decisões da PlayStation. Esse acordo de liberdade total não durou nem um ano. Aparentemente, alguma das causas dessas decisões estavam ligadas diretamente ao desempenho da DLC de Destiny 2, conhecida como The Edge of Fate. No lançamento dessa DLC, o pico de jogadores chegou a 99 mil, que é menos de um terço quando comparado ao pico máximo de jogadores simultâneos no lançamento de The Final Shape, que chegou a 314 mil jogadores simultâneos. Não só isso, como nesse mesmo período, a Naughty Dog estava desenvolvendo The Last of Us Online, um dos jogos de serviços presentes nessa nova estratégia da Sony. Jogo esse que acabou sendo cancelado com medo de que não conseguiriam manter o projeto a longo prazo, basicamente preocupados se conseguiriam manter um número de jogadores suficientes para manter o projeto em pé. Logo, a Naughty Dog resolveu voltar a estratégia de jogos para um jogador, o que, querendo ou não, foi uma sábia decisão da mesma, porque quem dera a Sony tivesse feito isso no primeiro erro. Ainda assim, tempo e recursos foram gastos para, no fim, o projeto ser cancelado. Então, para a galera do PlayStation, que ficou um bom tempo se perguntando onde que estavam os jogos da Sony nos eventos, bom, boa parte deles eram projetos de jogos live service que estavam sendo cancelados. Ainda em 2023, durante o PlayStation Showcase, um evento que acabou batendo recordes de audiência justamente pelos jogadores estarem sedentos por novidades do universo da Sony. Foi aí que foi anunciado pela primeira vez o tal do Marathon, o jogo que no futuro seria o ceifador de Destiny, mas a gente vai chegar lá. Fevereiro de 2024. Foi o período que as escolhas da Sony começaram a ter consequências visíveis. Jim Ryan, presidente e CEO da Sony, fez uma declaração anunciando que a Sony perderia 8% da sua força de trabalho. Cerca de 900 pessoas do dia para a noite ficaram desempregadas, afetando diversos estúdios da PlayStation, desde a Naughty Dog, Guerrilla, Insomniac, dentre outros. Enquanto diversos estúdios tiveram que lidar com cortes abruptos de pessoal, London Studios acabou sendo fechado completamente, depois de mais de 20 anos no mercado. No discurso oficial, Jim Ryan disse que a indústria havia mudado e a empresa estava se adaptando para o futuro. Em resumo, a Sony estava passando por um período de reestruturação para que eles conseguissem entregar jogos de altíssima qualidade. Mas a gente sabe que isso aqui foi um comunicado empresarial. Se eu fosse apostar em algum palpite, eu diria que a Sony fez uma aposta. E esse tinha sido o preço. Agosto de 2024. Concord.
Concord foi lançado em 23 de agosto de 2024. Esse jogo representava uma das maiores promessas da Sony. O jogo estava em desenvolvimento há anos e tinha o escopo de um jogo AAA. Até que no seu lançamento ele atingiu um pico de 697 jogadores simultâneos na Steam. Esse resultado foi chocante. Concord ficaria conhecido como o maior fracasso na história dos videogames, deixando um recorde que nenhum outro jogo será capaz de bater, fazendo história da pior forma possível, se tornando a forma física da prova de que a PlayStation estava indo na direção errada, causando um prejuízo de quase $500 milhão. Concord não morreu porque os jogadores odiaram o jogo, mas sim que ninguém ligou. O que matou Concord foi o desinteresse dos jogadores pela proposta. E menos de 2 semanas depois do seu lançamento, a Sony se pronunciou dizendo que encerraria o projeto. O jogo seria retirado do ar, as vendas seriam encerradas e os jogadores teriam seu reembolso. Um jogo que não durou 2 semanas, causou um prejuízo de $400 milhões e ainda levou o estúdio pro caixão junto com ele. Para a Sony, um soco na barriga que iria doer por muito tempo. Os jogadores, um fio de esperança de que agora as coisas poderiam voltar ao normal. Foi aqui que a coisa começou a ficar cabeluda. A Sony não estava mais simplesmente cancelando jogos, ela estava enterrando estúdios inteiros. Janeiro de 2025, a Sony cancelou 2 novos projetos de jogos de serviço. Um deles estava sendo desenvolvido pela Band Studios, e o outro pela Bluepoint Games. Se você não conhece a Bluepoint, ela foi responsável por Demon's Souls Remake e também pelo remake de Shadow of the Colossus. É simplesmente um dos estúdios mais respeitados e ligados ao ecossistema da PlayStation. Mas o detalhe curioso aqui é que esse projeto cancelado da Bluepoint era um jogo multiplayer ambientado no universo de God of War. Sim, até God of War estava sendo transformado em um jogo de serviço. Enquanto a comunidade aguardava ansiosamente pelo anúncio do próximo single player da Sony, a mesma estava desperdiçando anos de desenvolvimento em projetos que estavam sendo cancelados. E claro, levando estúdios inteiros pro caixão como consequência. Como a própria Bluepoint, que também foi fechada logo em seguida. Mas ainda assim, esse ainda não seria o último cancelamento. Maio de 2025. Se a compra da Band foi o ponto de partida dessa história, Marathon foi o momento em que ela começou a cobrar conta. Anunciado em 2023 durante a PlayStation Showcase, Marathon era uma das principais apostas da Band para justificar os bilhões investidos pela Sony. Mas antes mesmo do seu lançamento, uma enorme polêmica começou. Artistas começaram a identificar elementos visuais dentro do jogo extremamente parecidos com trabalhos publicados anos antes por uma ilustradora independente. As acusações começaram a ganhar forças, as comparações começaram a circular pela internet e pouco tempo depois a própria Band admitiu que esses assets presentes no projeto haviam sido utilizados sem autorização. A empresa alegou que os materiais haviam sido inseridos por um ex-funcionário e iniciou uma investigação interna. Mas o dano já estava feito. Mais uma vez, a principal aposta da Sony para mercados de jogos de serviço estava envolvida em problemas. E a comunidade começou a perder a confiança não apenas em Marathon, mas também na própria Band. Junho de 2025. Marathon é adiado depois do fracasso histórico de Concord. Todas as atenções da Sony e da Band estavam voltadas para Marathon. A situação era quase simbólica. Se Concord havia falhado, Marathon precisava dar certo. Afinal, a Sony havia gasto $3,6 bilhões na Band, Marathon precisava de algum jeito dar algum retorno. Mas as coisas não estavam indo muito bem. Pouco tempo antes do lançamento previsto, Marathon já enfrentava diversos problemas. A comunidade não se mostrou tão interessada no jogo. Extraction Shooter já estavam ficando saturados. E claro, o jogo ainda ficou relacionado a uma polêmica envolvendo o uso indevido de arte de uma artista independente. Marathon tinha que ser um sucesso. Ainda assim, as chances estavam contra ele. Maio de 2026. A Band anuncia o fim do desenvolvimento ativo de Destiny 2. No comunicado oficial, a Band informa que vai focar agora nos projetos novos e, claro, o projeto mais recente da Band é justamente o Marathon. Esse anúncio gerou uma revolta na comunidade de Destiny 2 que acabou culpando o Marathon pelo ocorrido. O jogo chegou até a receber review bomb na Steam. Isso desencadeou quase que uma guerra entre as duas comunidades. Ainda assim, quem viu tudo de longe sabe que é fato de que essa escolha foi no mínimo duvidosa. Ainda que Destiny 2 seja um jogo já há um tempo no mercado, ele esperava Marathon em número de jogadores ativos. A grande parte dos jogadores desaprovou essa decisão, que acabou acarretando em um distanciamento da empresa com seu público. Em poucas palavras, a Band foi comprada pela Sony por $3 bilhões, e essa compra não havia sido justificada ainda. Pelo que Marathon precisava ser, hoje, ele é considerado um fracasso. Destiny 2 morreu sem que tenham planejado uma sequência, tudo para que a Band pudesse matar o Marathon.
Finalmente, chegando nos momentos atuais, onde aquela compra de 3,6 bilhões de dólares em 2022 acabou resultando no nascimento do Marathon, um jogo que luta para continuar em pé, e na morte de Dash, uma franquia que caiu atirando. O resultado dessa má gestão já chegou a 765 milhões de dólares de prejuízo, só por parte da Band. Imagina como é que isso pode se expandir se você pensar nos projetos cancelados e os estúdios fechados ao longo desses 4 anos. Enquanto isso, os donos de PlayStation continuam com uma fé inabalável pela marca, aguardando os próximos grandes lançamentos que são a marca registrada dessa empresa. Mas se você quer saber, eu acho que não é mais segredo que a Sony não é mais a mesma. Ela fez uma escolha, decidiu mexer no time que estava ganhando e mudou a estratégia para jogos de serviço, insistiu no erro. Por estar confortável, optou por não ouvir a sua comunidade, mesmo quando a desaprovação apareceu em prejuízo. Agora, fãs de PlayStation têm que se contentar com Ghost of Yotei, Intergalactic, Horizon Hunters Gathering e o atual God of War Laufey. Eu sei que ainda vão ter pessoas defendendo essa marca com unhas e dentes, ainda assim, eu duvido que lá no fundo você realmente acredite que a PlayStation tá trilhando o caminho certo, que no final ela vai fazer o good end, por assim dizer. Esse vídeo, ele é um lembrete do que estava acontecendo com a Sony e consequentemente a PlayStation nos últimos anos. Se esquecermos os erros, isso abre margem para os próximos, e o caminho duvidoso que a Sony continua trilhando tá tão claro quanto há 4 anos atrás. Bom, galera, esse foi o vídeo. Pela primeira vez no canal eu resolvi aparecer, já que a gente bateu 2.000 inscritos, eu queria botar a cara aqui e agradecer vocês pessoalmente, por assim dizer. Muitíssimo obrigado por todo o carinho até aqui. Obrigado para todos que acabaram se inscrevendo nesse canal, meio que apoiando ele desde o início. Afinal, é um canal pequeno, mas que já significa o mundo para mim. Eu costumo ser mais tímido, mas eu juntei coragem para estar aqui na frente da câmera falando com vocês pela primeira vez, e talvez isso tenha deixado o vídeo um pouco estranho, não sei. De qualquer modo, obrigado por me ouvir até aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you're rational.